a Melissa me apresentou, eu sou a Natália Seragioli, eu sou engenheira agrônoma, especialista em agricultura de precisão na John Deere, que é uma empresa líder em fabricação de equipamentos agrícolas. Estamos aqui nessa manhã para moderar esse painel de agrotechs e foodtechs, da eficiência e rastreabilidade das produções agrícolas até o desperdício, né, a falta de sem desperdiçar os alimentos. Para isso, eu chamo aqui os nossos convidados. Eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho. Podemos começar aqui na minha sequência com o Felipe, e aí a gente segue. Bom dia a todos. Meu nome é Felipe Sabará. Eu sou fundador da ARCA, que é a Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade. E o projeto que a gente vai falar aqui é o Horta Social Urbana, que é um programa da ARCA que transforma espaços vazios da cidade de São Paulo em hortas urbanas comerciais. Nosso principal cliente hoje é o Grupo Pão de Açúcar, e 100% da mão de obra das pessoas que trabalham nessas hortas são pessoas que foram acolhidas das ruas, muitas dependentes químicas, foram treinadas e hoje são agricultores. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu sou a Maria Paula, Head de Inovação da Ecotrace Solutions. Somos uma startup que faz a rastreabilidade de commodities de ponta a ponta, desde a propriedade, passando pela indústria, distribuidor, varejo, até chegar ao consumidor final, em plataforma blockchain para garantir a confiabilidade dos dados de rastreabilidade que estão aí ao longo do processo. Então, a gente auxilia as empresas a se alinharem aos pilares do ESG, do ponto de vista de sustentabilidade, e também o varejo que está vendendo o produto lá na ponta, garantir que em suas cadeias não tem problemas socioambientais. A gente garante uma cadeia mais limpa. Legal. Bom dia, pessoal. Meu nome é Anderson Nakashi. Eu sou responsável pela AgroToken aqui no Brasil, tá? Vim de uma carreira de 17 anos aí, sempre nas indústrias, cuidando das operações de barter, financiamento agrícola, usando todas as CPRs até que a gente estava vendo na última palestra. E hoje eu lidero a AgroToken aqui no Brasil, é uma empresa que nasceu na Argentina. Estamos chegando no Brasil com o propósito de digitalizar produção agrícola. Ou seja, a gente consegue criar uma soja digital, a gente consegue criar um milho digital, para que o produtor consiga transacionar isso aí por meio da criação de um token fungível. E esse token fungível pode servir como meio de troca para obtenção de crédito, para obtenção de negociação, e isso tudo dentro de plataformas blockchain, uma vez que tem smart contract dentro desses tokens. Tá? Então, vamos falar um pouquinho disso aí hoje. É um prazer estar aqui. Então, como todo mundo sabe, o agro tem uma nobre missão de alimentar e vestir o mundo. Então, assim, eu queria saber um pouquinho de vocês, como que o trabalho de vocês contribui para a melhoria dessa cadeia do agro, né? Bom, em relação à rastreabilidade que a gente traz de novo, é a digitalização dela. Então, hoje você consegue chegar, muitas indústrias entendem que tendo RP tem a rastreabilidade, enfim, mas, para vocês terem uma ideia, na cadeia de bovinos, que é que a gente está mais maduro e que atua mais tempo, ao longo da cadeia, são cerca de 30 ERP, softwares, que é necessário para você conseguir fazer a rastreabilidade da cadeia toda. Uma vez que a gente consegue conectar via API, via Web Service, todos esses, e receber esses dados de maneira direta, você consegue acessar tudo de uma maneira fácil e simples dentro da plataforma. Então, a gente está simplificando o processo, tanto para atender a questão da rastreabilidade do ponto de vista de garantia de origem, mas também do ponto de vista de segurança alimentar, segurança do alimento, em caso de recall alimentar, dentre outras coisas. Não, complementando, eu acho que assim, é legal ver a revolução da tecnologia, e a gente fala muito de blockchain hoje em dia, e o principal ponto do blockchain, para mim, é que ele é capaz de preservar a informação. Então, aqui está um exemplo muito bom de que o quanto a rastreabilidade pode trazer, agregar valor ali na cadeia. A gente, na AgroToken, a gente pensa muito em preservar esse valor. Então, uma vez que a gente consegue entender o valor que está numa commodity agrícola, capturar esse valor dentro do ativo digital e preservar ele ao longo da cadeia, para justamente conectar, seja por meio conectando essa informação, mas assim conectar as famílias ao agronegócio. Que esse é o principal objetivo, eu acho, de todo mundo aqui. A gente deixar claro o quanto que a cidade faz parte do ecossistema agrícola e como é que a gente faz para aproximar essas pessoas, sejam como investidores, sejam como compradores, ou seja até mesmo como produtores. Bom, a gente sabe que o Brasil é chamado, né, hoje chamado de celeiro do mundo. A gente produz alimento para mais de 1 bilhão de pessoas, e
O grande desafio do mundo é a urbanização. E hoje, no Brasil, a gente está chegando quase em 90% das pessoas vivendo nas áreas urbanas já. E isso está gerando uma série de desafios. Um dos grandes desafios é a questão da vulnerabilidade social, seja em comunidades /favelas, seja também a população que vive nas ruas. Isso tem aumentado muito. Os Estados Unidos, por exemplo, agora atingiu um número de 500 mil pessoas vivendo nas ruas. Nos Estados Unidos, a gente tem o desafio do clima, né, porque tem neve, tem muito frio. Aqui no Brasil, a gente não tem esse desafio. Pelo contrário, a gente tem água, a gente tem sol, a gente tem solo. Então, o que nós fizemos? Nós transformamos terrenos baldios da cidade. Hoje, nós temos 7 áreas, entre elas o topo do shopping parque da cidade, ali na Berrini. Ali a gente produz 20 toneladas de alimento com solo orgânico. A gente tem certificação orgânica EcoCert. A gente tem 2 áreas grandes no Jabaquara, onde a gente produz também ali em torno de 20 toneladas ano. A gente tem em cima do Tratoria Fazano ali uma horta também, ali no Itaim Bibi. E outras hortas também, tem dentro de escolas e outras, sempre focado em fornecimento de alimento orgânico, num curto espaço de tempo. Hoje a nossa média de entrega para uma loja do Pão de Açúcar é 7 minutos, ou seja, ao invés de trazer do rural, que obviamente é importante também, a gente também conseguiu quebrar esse tabu de conseguir entregar rápido para as lojas aqui dos supermercados. Isso também tem tudo a ver com carbono, tem tudo a ver com aquilo que a gente está hoje propagando como ESG, né? Que é uma coisa que vemos trazendo como responsabilidade socioambiental, etc. Então, o fato do Brasil ter um clima muito positivo na questão do agro, seja no rural, seja no urbano, é realmente um ponto que nós precisamos focar. E aí é a questão da quebra de tabu. É olhar para um terreno baldio e não enxergar como um terreno baldio, mas sim como uma produção, por exemplo, de hortaliças. Então, são várias oportunidades que a gente tem para fazer no Brasil, lembrando que a gente tem solo, a gente tem sol e a gente tem água, que são os principais elementos para a gente conseguir produzir com abundância alimento no Brasil. Muito bom. Mas pensando assim, nessa aproximação do campo com a cidade, e lembrando que a gente ainda tem muito desafio em conectividade e tudo mais, como que vocês veem esse dado chegando realmente ao produtor, né? Essa informação de tudo que vocês estão comentando, de rastreabilidade e tudo mais, como que o produtor vê isso hoje? Em relação à chegada dos dados, hoje, assim, em alguns pontos, a gente tem uma baixa conectividade. Então, a indústria, por exemplo, a gente não tem como disputar o mesmo link para o abate, por exemplo, no caso de bovinos. Então, a gente faz todas as noites, ao longo da madrugada, enquanto aquela planta não está sendo utilizada, os dados eles são subidos para a nuvem e a gente passa depois a ter do nosso lado. Então, hoje, você tem uma rastreabilidade por conta disso, D+1, ela poderia ser em tempo real. Isso é super importante ao longo do processo. Então, os dados a gente vai adaptando para que eles cheguem da maneira melhor possível, o mais rápido possível, dadas as condições. Hoje, a gente tem alguns hardwares, né, a IoT funcionando dentro das plantas, e eles também conseguem trazer informações em tempo real, uma vez que eles estão instalados localmente, que é o caso, por exemplo, de inteligência artificial para tipificação de carcaças, que também avalia se, por exemplo, tem uma carcaça com contusão. Dependendo do protocolo de exportação para determinados países, você não pode exportar uma carcaça com contusão. Então, uma vez que aquilo é detectado em tempo real dentro da planta, aquela carcaça ela já é segregada, por exemplo, para não ir para exportação para o Chile, que tem um protocolo que não permite. Então, tem muitos avanços e a gente vai sendo, na verdade, um grande agregador dos dados de todos os elos da cadeia, porque cada um tem o seu pedacinho e a gente consegue trazer todos de maneira unificada e mostrar isso de maneira mais fluida e mais fácil. Legal. E eu acho que, assim, quando a gente fala de tecnologia, muita gente associa a disrupção sempre. E, muitas vezes, a disrupção é simplificar. Eu acho que a resposta imediata, o que a gente leva ao produtor, tem que ser algo simples, algo que seja percebido imediatamente. A gente está falando de criar um ativo digital, que muita gente chama de stablecoin para um produtor, com blockchain. Muita gente fala, como é que o produtor entende isso? Simples, é soja, é milho. Ele domina soja e milho. Agora, a diferença é que ele vai conseguir ver o que ele vê todo dia no campo dentro de um celular e usar isso como meio de pagamento.
Então, quando a gente fala de rastreabilidade, a gente fala como eu consigo conectar os players dentro dessa cadeia, eu preciso garantir que a informação vá de forma simples, usando já muito o conceito que já existe no mercado. A gente não precisa mudar o mercado, a gente precisa conectar ele, simplificar a comunicação. Então, as famílias já valorizam o algodão que foi bem cultivado. A questão é que e o produtor sabe fazer esse algodão com um manejo responsável. A questão é que a informação não está chegando. Na hora que a informação chegar, tudo certo. Como que a gente faz isso? De uma forma muito simples. Se eu quiser, o produtor já faz muitas operações de barter hoje no Brasil, já usa a soja como meio de pagamento. O que eu estou trazendo é um modelo onde isso simplifica e seja mais digital e mais rápido. Porque a gente precisa fazer com que quem valoriza a iniciativa e possa reconhecer esse valor e possa remunerar esse valor. Porque a gente vê, inclusive, iniciativas fantásticas como a inclusão social dentro de hortas urbanas, e a gente precisa fazer com que as famílias que valorizem isso possam se conectar diretamente com o produtor. E eu acho que a tecnologia tem essa missão, e o jeito de fazer essa informação chegar é simplificando ela e deixando ela num formato mais objetivo e fácil de entender. Hoje a gente trabalha de forma mais objetiva, tradicional, que é comunicação em gôndola. Então, para quem entra nas unidades do Pão de Açúcar, tem a gôndola específica explicando que o produto veio de mão de obra social, com pessoas que foram acolhidas das ruas e que hoje são agricultoras urbanas, que recebem seu salário, que têm todos os seus benefícios, conquistaram sua moradia, inclusive. A gente também tem a comunicação digital, via redes sociais e tráfego digital. Agora, muito interessante essa proposta de maior digitalização e sistematização, porque realmente tem muita gente que valoriza isso e que a gente não está conseguindo mensurar, não conseguindo chegar nesse consumidor. E até para monitoramento das próprias hortas. Eu acho que é muito legal essa questão da gente poder trazer a tecnologia. E eu gostei da fala dele, que ele fala muito do que já existe, uma melhoria, né? O produtor já entende da soja, entende do milho. No nosso caso, a gente entende muito ali de alface, rúcula, rabanete, beterraba. E aí, como é que a gente converte isso aí numa conversa digital, né? Então, estou vendo várias sinergias aqui que a gente pode construir também nesse painel. Então, o que acontece, assim, o que eu já vi, né, de experiência no agro? Muita informação chega errada. Chega errada para a cidade, de como é feito, de como que é, e desvalorizando todo o trabalho que realmente acontece no campo. Assim, um exemplo clássico é a história do frango com hormônio. É clássica essa história. Gente, o frango nunca teve hormônio. E, mesmo assim, já fizeram propagandas, este frango está sem hormônio. E ele nunca teve hormônio. Então, assim, como que vocês pensam em desmistificar isso, né? De trazer o que vocês fazem, que já está, teoricamente, mais ligado à cidade, à tecnologia, à rastreabilidade, para ajudar a melhorar a informação do campo, né? O conhecimento de tudo que se passa lá mesmo. Um dos trabalhos que a gente faz está ligado diretamente ao QR Code, que é colocado na indústria, que chega até o consumidor final. A gente tem um grande cliente de aves, de frango, e antes de se fazer o QR Code, que direcionava para o site com as informações que eles entenderam que era importante, então, se o frango era criado livre, dentre outras coisas, foi feita uma pesquisa de mercado e entender qual era a dúvida do consumidor em relação àquilo, o que o consumidor queria ver. E aí ele queria ver qual era a granja, né, o integrado ali no meio do caminho, queria saber se o frango tinha hormônio ou não. Então, assim, apesar de a legislação proibir, e não tem frango com hormônio aqui no país, foi uma informação que ela foi colocada na hora que você bate o QR Code. Você tem lá o polígono da propriedade, você tem o pinzinho na cidade que aquela propriedade está, você abre ali, você tem a tela, né, da granja, das pessoas que trabalham, dos proprietários, e aí também a informação que o frango não tem hormônio, porque viram que era algo muito relevante, que suscitava uma dúvida, né? E aí, quando a gente está falando de consumidor final, hoje a gente tem um consumidor que ele está pautado em consumir de empresas mais éticas e responsáveis. E quando você traz essas informações de maneira fácil e acessível, isso acaba agregando um valor. Então, não é que ele vai pagar mais, mas se ele puder escolher entre um que tem e um que não tem, pagando a mesma coisa, ele vai escolher aquele que tem. E o varejo é o cara que está fazendo a grande curadoria do que está chegando ao consumidor final. Então, antes dele
exigir isso, o varejo ele está preocupado em não ter sua cadeia contaminada com problemas socioambientais que pode trazer problemas em relação até ao valor da companhia, que vai prejudicar a imagem da companhia. Então, ele já garante essa curadoria prévia também na hora de selecionar o que vai para a gôndola. Então, como o Felipe trouxe, se ele está lá colocando na gôndola do supermercado um produto que está auxiliando um projeto social, que está agregando, assim, está agregando valor para as pessoas ali do processo, o produto ele acaba tendo um valor agregado maior. Então, você vai ver, olha, eu tenho essa rúcula aqui, eu tenho uma outra igual, mas, se eu comprar essa, eu estou contribuindo para um projeto melhor. Qual que você vai escolher? Então, a gente entende também que muito do poder hoje está na mão do consumidor final, está na mão do varejo, e isso pode ser bem utilizado ao longo do processo, ao longo do caminho. Perfeito. E eu acho que o desafio é um pouco do que eu comecei a falar no começo ali. A tecnologia ela garante um veículo, mas eu preciso de uma certificação na origem. Acho que foi bem legal a conversa que estava tendo do Banco Central aqui, quando eu penso em um bureau de crédito, esse sempre foi o desafio da indústria, né? E ali a informação nascendo, alguém certificando aquela informação. E, em cima disso, eu preciso conseguir trazer um veículo e que consiga interpretar essa informação e materializar ela de alguma forma. Então, se tiver um produto na gôndola, como eu vou saber diferenciar o produto A do produto B? Eu preciso materializar isso de algum jeito. Seja ele com um certificado, com um selo, ou eu pensando em tokenizar a cadeia como um todo, que é mais ou menos o que a gente tem se proposto. Por exemplo, no que os nossos tokens de carne chegar no mercado, quem comprar o token de carne enquanto investidor vai poder gastar para comprar carne nessa cadeia. Então, um exemplo mais prático, eu poderia ir na churrascaria e comprar carne com carne. Se eu tivesse as hortas urbanas tokenizadas, eu permitiria que investidores, ao comprar esses tokens, estariam investindo na horta. Então, ele estaria estimulando a produção. E aí eu poderia ir, no exemplo, no supermercado, com esse token em mão e trocar ele por esse produto em particular. Assim eu fecho a cadeia. Então, eu acho que o desafio de justamente a gente conseguir trazer essa rastreabilidade como um todo é como a gente consegue certificar a informação na origem, garantir ela e depois materializar de forma que seja algo simples para toda a cadeia utilizar. E assim, Felipe, com o seu trabalho que você faz, eu acho que, assim, com certeza, eu preferiria comprar um alimento que tem um apelo social. Acho que todo mundo remete aos valores da pessoa, né? Então, acho que todo mundo acaba se sensibilizando com isso. E, querendo ou não, a gente vem de uma cultura muito forte de doação. O brasileiro é muito forte em doação, né? Então, como é que é o trabalho de vocês, em mais detalhes, assim, estruturado, de como que você pega essa pessoa da rua, né? E você transforma ela no agricultor e como que você faz ela ver valor na agricultura, assim? Como que ela enxerga a agricultura como um meio de mudança, né? De transformação para a vida dela? Obrigado. Só vou fazer uma observação. O brasileiro é um péssimo doador, né? Sério, eu sempre... Não, assim, pensando no meio geral, quando eu já vi alguns dados de doação, aparentemente parece que o Brasil é um país que... A gente está lá embaixo no ranking. Sério? Muito lá embaixo. Então, o que acontece? Por isso que a gente criou esse projeto. Porque, ao invés da pessoa doar, ela está comprando um produto bom. Aliás, o nosso alface, por exemplo, ele é 3 vezes maior do que um alface tradicional. Não sei se é muito também da questão da energia ali das pessoas que estão sendo recuperadas, muitas dependentes químicas e que estão... Mas o fato é que a gente capricha muito na produção. Então, se você visita as nossas hortas, elas são todas agroecológicas, além da certificação orgânica, o cuidado dos canteiros. Então, como também faz parte do programa de recuperação dessas pessoas que estão nas ruas, e a maior parte, como eu disse, faz uso de álcool e drogas, etc. O que a gente transformou? Ao invés de ser um projeto social fofinho, onde a gente dependa de doação, a gente transformou num negócio social que é sem fins lucrativos. Então, no meu caso, eu tenho outras empresas, eu tenho a minha renda, e eu sou o fundador e contribuinte com a Arca, nesse sentido de transformar a filantropia em algo onde as pessoas possam consumir produtos de qualidade, para que não seja uma doação, não seja por dó, né? Ou seja, quando você chega numa gôndola do Pão de Açúcar hoje, eu te convido aí, eu vou te passar os endereços onde a gente está com as nossas gôndolas. Quando você vira um produto Arca, você vai
você vai ver que ele é diferente do outro. Ele é melhor, ele tem a certificação orgânica e ele, de quebra, está tirando pessoas das ruas, gerando receita e renda para elas, que é um problema que todos nós sofremos. Hoje, quando você anda por uma rua em São Paulo, dificilmente, nas principais avenidas, você vai deixar de ver barracas, às vezes famílias todas nas ruas. Então, ao invés de a gente criar um programa assistencialista de ir lá, roupa, comida e tal, que mantém, às vezes, a pessoa nessa situação, a gente inverteu a lógica. Então, a sua pergunta é excelente, porque outros projetos sociais, na minha opinião, deveriam caminhar para esse lado. Porque o Brasil melhorou no ranking da doação, mas a gente continua lá embaixo. Mas mesmo que a gente fosse muito doador, se a gente fosse o primeiro do ranking de doação, não é sustentável. Por quê? Porque você consegue, por exemplo, que é o que a gente fez. A gente olhou para um terreno baldio e falou, esse terreno ele poderia ser uma produção de orgânicos incríveis. Por que a gente não faz? E a gente fez. E aí o Pão de Açúcar apostou nessa ideia, colocou nas lojas, aí vai a comunicação, vai a atenção que a gente precisa ter com o consumidor, o tal do sell-out no varejo, que não é fácil. E o ponto que eu gostei muito que ela falou aqui, o produto tem que ser bom. Né? Dentro daquilo que você falou, tem que existir. Promover o que não existe não dá. Então, você tem que ter um produto bom, aí você agrega com tokenização, você agrega com rastreabilidade, etc. Então, dá para fazer negócios sociais, projetos sociais que dependam cada vez menos de doação. Na verdade, você está doando para você mesmo, quando você come um puta de um alface legal, e aí você vê a fotinho lá, por exemplo, do Carioca, que é a foto dele na gôndola, contando a história dele. Aquele menino administra uma das nossas hortas no Jaguaré. Ninguém está fazendo um trabalho voluntário para ele. Você está comprando um produto que ele desenvolveu. Então, eu acho que essa é a modernidade e a tecnologia pode ajudar e vai ajudar muito a gente conseguir virar essa página de trocar. E, óbvio, eu acho que a filantropia sempre vai continuar. Tem partes do nosso projeto que dependem de doação. Por exemplo, a questão da abordagem na rua, a questão do acolhimento, o treinamento. Isso acaba sendo, vamos dizer assim, um custo ainda dependente de filantropia. A partir do momento que entrou na operação de horta, ele tem que ser comercialmente viável, tem que ter receita, tem que se pagar. Então, esse é o futuro, eu acredito, porque o ESG verdadeiro é isso. Infelizmente, a gente vê, antes era o greenwashing, agora é o ESG washing, mas muito gente que vai lá, tira foto com uma minoria, né? Agora virou moda. Vai lá, tira uma foto com uma pessoa minoria e fala, eu sou ESG. Por quê? Ou simplesmente empreguei 1 ou 2, 3 pessoas na minha empresa. É legal, mas transformou a cadeia de valor disso? Não. Agora, quando você inclui na sua cadeia de valor impacto social e o consumidor vê isso como valor e adquire esse produto de qualidade, aí a gente está falando de uma transformação de fato. Perfeito. Eu acho que esse tem que ser o propósito das transformações digitais. A gente fala muito de aumentar a produtividade, a gente aumentar as coisas lá no ponto, mas transformar a cadeia, para mim, é a frase perfeita. Que se a gente não transforma a cadeia de valor e permite essa inclusão de novos agentes nessa cadeia de valor, a gente não transforma nada. Tem muito intermediário, tem muita margem, tem muita coisa ali que está meio mal distribuído, que a gente pode distribuir, e não no modelo intervencionista. Eu vou usar a tecnologia para isso. A gente tem que pensar justamente nisso. Como é que eu faço para a tecnologia que é capaz de certificar e trazer todo o tracking, dentro de uma tecnologia que consegue materializar isso e trazer o valor para que gente que não conheça de agro também entre. Eu acho legal do projeto do Felipe é que assim, você inclui pessoas para se tornarem produtores. E a gente está indo no modelo de uma horta que é um modelo mais direto, uma cadeia menorzinha, sai do produtor direto para as famílias. E agora vamos pensar nas grandes culturas. Como é que a gente faz isso para o mercado que tem muito intermediário? Como é que eu faço para conectar o produtor de café com quem toma café? Ou o produtor de soja com quem produz, para quem está consumindo um derivado do derivado do derivado dentro, sei lá, de um achocolatado que tem farelo de soja. Esse é o desafio. Eu acho que a tecnologia veio muito para isso, gente. Eu acho que a gente tem que conectar, transformar a cadeia e conectar, pôr as famílias para contribuir como um todo, aí, porque é de onde o dinheiro vem. E não eu entendo muito que não vai ser a gente ajudando, investindo a criar hortas. Não. A gente tem que fazer essa cadeia, fazer escolhas melhores. E fazer escolhas responsáveis e com o mesmo dinheiro que ela usa hoje.
Aí eu acho que o trabalho de rastreabilidade calha muito, porque você começa a mapear toda essa cadeia, né? Hoje, pelo menos assim, o que você consome de alimentos, você não tem noção em quantos intermediários passaram. Você acha que foi lá, você pegou o leite, o cara pegou a vaquinha, produziu o leite chegou no supermercado. E não é bem assim que funciona. Então, assim, começar a entender a rastreabilidade dessa cadeia, entender por quantos intermediários isso passa, você consegue ter uma cadeia mais eficiente. Não necessariamente tirando esses intermediários, mas assim de uma forma que faça sentido. Bem importante a gente discutir essas coisas. E vou mais longe, queria incluir um tema em particular, que é a parte assim, a gente fala muito do produto em si e da negociação do produto em si. Eu acho que o papo com o Banco Central aqui foi legal para a gente pensar no outro cenário. Precisa de dinheiro, precisa de financiamento. Como é que eu trago dinheiro e financiamento para esse sistema? Porque, senão, ele não funciona. E boa parte do spread, boa parte da margem está nos juros. É o que mais atrapalha projetos sociais, é o que mais atrapalha projetos agrícolas, é a falta de acesso a dinheiro. E aí você fala, eu tenho famílias que estão, às vezes, comprando investimentos etéreos, aí, gasosos, né? Colocando dinheiro em criptomoeda, e ela tem todo interesse em colocar dinheiro em projetos sociais ou criar projetos agrícolas. Como é que a gente conecta eles? E a gente nasceu um pouquinho nessa linha também, sabe? A AgroToken, muita gente quer falar que a gente é uma criptomoeda, a gente fala, não, eu sou um ativo digital e eu tenho o objetivo claro de trazer estabilidade para a cadeia, porque eu tenho um lastro real, e em cima disso, a gente quer trazer as famílias para pôr dinheiro onde ela vê valor. E aí é o exemplo fantástico de projetos sociais, que eu acho que é algo que a gente tem que pensar, viu, cara? Uma questão que as pessoas acabam não levando muito em consideração. Hoje, a indústria ela é obrigada a fazer a checagem socioambiental de quem fornece para ela. Ela ainda tem uma matriz de risco que ela vai avaliar. Se 0,01% vier de área ilegal, meu risco é X, eu ainda consigo manter dentro de um padrão aceitável, enfim. Só que o varejo, ele recheca essa análise socioambiental, ele quer garantir que esse 0,01% do problema, né, de um gado, por exemplo, que foi para abate, que veio de uma área irregular, não entra na cadeia dele. Então, hoje, a gente está num nível de rastreabilidade que ele vai, encaixa, o varejo ele consegue bloquear a propriedade. Você, indústria, quer comprar dele, o problema é seu, o risco é seu, mas na minha cadeia não entra. E a hora que bipa, se tiver, volta para trás, ele nem recebe. E, mais do que isso, o problema não está no fornecedor direto, está no indireto, no caso do boi. Então, o boi ele nasce no lugar, tem a cria, daí a recria em outro, a engorda em outro, daí que vai para o último que vai vender. E o problema maior hoje não está em quem fornece direto, porque esse cara ele está sendo checado e rechecado. Está onde nasce. E esse cara ele é o mais espremido da cadeia. É o que tem o menor valor agregado ao produto dele, é o que ganha menos e que, inclusive, ele, às vezes, não tem condições de regularizar a área dele, apesar de ter essa vontade. Então, isso chega num nível assim que a gente tem que trabalhar para chegar realmente na origem, não só no último. E tem uma outra questão que a gente tem sido procurado cada vez mais, no caso de animais, é a alimentação. Então, não adianta eu ter tudo lindinho, maravilhoso na minha cadeia, aves é verticalizado, está tudo certo, suínos, boa parte, tudo integrado. Se a alimentação, a minha soja, vem de uma área que está contribuindo com o desmatamento lá no Cerrado. Então, agora, até os alimentos desses animais eles passam a ser checados em relação à origem, para garantir que realmente aquela cadeia está cada vez mais limpa no processo. E cada cadeia tem sua peculiaridade. No caso da cadeia têxtil, que é uma cadeia que também a gente atua, produtor lindo, maravilhoso, certificado, tudo certo. Usa, né, a colheitadeira lá de vocês, da John Deere, tudo certinho. Só que a rastreabilidade ela era perdida no segundo elo da cadeia, quando chegava na fiação, que o cara jogava fora o código de barras que vinha a origem da propriedade, para começar um número sequencial que não ligava nada a lugar nenhum. E aí você já perdia logo de cara todo esse trabalho, todo esse esforço que era feito em relação à certificação do algodão. E o elo fraco da cadeia é a confecção, porque aqui no Brasil ela é extremamente pulverizada e 100% dessas confecções elas terceirizam, quase 100% todo o trabalho. E aí, para fornecedores homologados, que, às vezes, pegam pedidos além da capacidade produtiva
e quarteirizam, é onde a gente tem o problema de precarização. Então, a gente também precisou criar mecanismos para mitigar esse risco na cadeia, com aplicativos e algo fácil, para garantir realmente que essa cadeia ela está promovendo um trabalho digno, dentre outras coisas. Então, acaba sendo muito mais complexo o tema e tem muita coisa envolvida, mas o varejo e o consumidor final eles têm cada vez mais força para exigir o compliance aí da cadeia como um todo, né? Tá tudo interligado, não tem como a gente separar o campo da cidade de como veio, do que veio. Querendo ou não, a alimentação animal vai vir de uma soja, e aí essa soja ela é separada em parte que vai para a alimentação animal, parte que vai para a alimentação humana. Então, assim, e é o que vai chegar para a gente, tem a qualidade de tudo, de um lado para o outro. Mas aí, pensando nessa coisa de rastreabilidade, na verdade, de como que está espremido realmente o campo, né? Quando a gente tem aumento de alimento, o tomate chegou a não sei quantos milhões de reais, subiu o preço do leite, todo mundo culpa o produtor. É muito doido isso, e todo mundo, porque eles estão ganhando mais dinheiro. Gente, eu vou bastante para campo, longe disso, eles não estão ganhando mais dinheiro com isso. E uma das formas que eu acho que é interessante da gente trabalhar é realmente o consumo local, que pelo menos a gente consegue diminuir o custo de deslocamento, que é mais ou menos o que o Felipe trabalha, né, na parte das hortas urbanas e tudo mais. E aí, falando nisso, Felipe, como que você acha que esse conceito entraria na certificação de Smart Cities e pensando no que vem para o futuro, né? Como a gente consegue agregar valor do agro para a cidade, né? Não só da cidade para o agro. Eu acho que o produto do campo no Brasil sempre vai existir, é tradição nossa. Na Itália, a gente, né, tem lá os produtores pequenos e as distâncias são menores, né? Aqui, são 5, 6, 10, 20 horas, às vezes, produto, às vezes até mais, na gôndola do supermercado. E sempre com intermediário também, então é uma cadeia difícil. O conceito de consumo local, ele veio de fora. O Brasil não tinha esse consumo. Aliás, teve, depois ele, né, com a industrialização, ele passou a não ter, depois voltou agora, com uma coisa mais cool, mais menos, assim, eu dizer assim, viável. E para a gente está sendo muito interessante ver isso, porque a gente também fornece para restaurantes. Então, no caso do Fazano, ali da Trattoria Fazano, na rua Iguatemi, no Itaim Bibi, a nossa horta fica em cima do restaurante. Aliás, quem não conhece a nossa horta lá e não conhece o Trattoria Fazano, está convidado a conhecer. Ali, a logística é simplesmente do telhado do Fazano para a cozinha. Não tem logística. Com isso, você garante, com certeza, então, um alimento muito mais fresco e com muito mais qualidade. É, né? Muito mais fresco. O gosto do manjericão ali, do tomate com o manjericão ali do Fazano é absurdo, porque ainda você sabe que você está agregando com a mão de obra de uma pessoa que estava numa rua próxima ali, que foi acolhido, trabalhado e foi recuperado e hoje está produzindo ali. Mas eu acho que quanto mais a gente conseguir trazer viabilidade financeira para essa história, então gostei muito da fala aqui sobre a questão do capital. A gente montou um fundo de investimento, chama Fundo Arca, que está hoje distribuído pelo BTG, Modal, Genial e Vitrio. Você investe lá e a taxa de administração vai para o projeto. Ainda o seu investimento não está indo direto para a horta. Ele está investido em outros fundos, outras gestoras, mas a taxa de administração está indo para o projeto. É um passo que a gente deu para conectar o mercado financeiro direto com a agricultura local urbana. Mas quem experimenta os produtos que são produzidos nas hortas urbanas, no nosso caso, horta social urbana, quem vai no restaurante e consome, dificilmente você vai conseguir voltar, porque o sabor é melhor, está mais fresco, e você está contribuindo com uma cadeia de valor que traz impacto social. Então, eu acho que cada vez mais a gente tendo cases e a gente conseguir demonstrar esses cases e as pessoas sentirem isso e verem que é real, porque eu vejo, às vezes, produto vendido tal, que destina parte do lucro. Legal, é positivo. Ou uma doação simples e pura ali. Sim. Tudo isso é positivo, mas não transforma a questão da cadeia. Então, esse encurtamento de espaços de tempo, né, a gente está acostumado hoje a comer o salmão do Alasca. Agora eu quero a flor lá da Indonésia. A gente está no rápido 10 minutos, menos de 10 minutos, um produto. Esse imediatismo, não estou criticando isso, porque eu adoro, todos nós, mas com relação a esse movimento de local,
Você ajuda isso, porque você está conseguindo receber um produto rápido dentro de uma cadeia normal, que é a cadeia de produção agrícola, no caso, as hortas. Perfeito. E eu acho que assim tem um tema legal aí do que você está trazendo, Felipe, que é assim, onde é que está o momento de decisão? Porque se eu vou tomar a decisão de ir num restaurante e eu quero procurar sustentabilidade, eu preciso ter isso muito claro. Um caminho que eu acho interessante é a gente trazer essa tomada de decisão para quando, por exemplo, as pessoas estiverem fazendo orçamento doméstico ou decidindo investimento. Então, a gente, por exemplo, a gente está criando um produto agora que é o token de etanol. Ou seja, a gente quer criar uma forma para que as famílias que estão com medo de combustível subir de preço, por exemplo, possam comprar litros de etanol com antecedência, guardar isso na sua carteira digital, e se a gente tiver a cadeia do etanol integrada, a pessoa pode ir num posto de gasolina e abastecer seu tanque com etanol. Ou seja, em vez de você entrar na fila do posto quando vai subir, não, você já antecipou isso aí, e ao antecipar essa compra, você está dando dinheiro para o produtor. Então, quando eu falo, a gente pensa em algo assim, qual que é a sugestão? Vamos garantir que a pessoa que já consome hortaliça, já consome carne, ela já consiga, antes de ter que tomar a decisão aonde eu vou almoçar ou jantar hoje, ela já possa ter alocado parte dos investimentos dela nisso. E isso tem um retorno para ela, porque protege ela de inflação. Você deu um exemplo, quando dá o problema no tomate, todo mundo fica desesperado. E se eu tenho um vale tomate? Ele vale tomate, não importa o preço. Só que eu garanti que eu já investi numa horta social, ela produziu tomate e tudo que sair de lá vem para mim. Então, assim, como a gente garante para integrar a cadeia e trazer essa estabilidade para a cadeia, porque cria uma estabilidade econômica, porque o maior problema de agricultor hoje é esse. Ele é muito bom em produzir, mas na hora dele fazer virar dinheiro, fazer virar reais, ele tem que entrar no mundo macroeconômico, aí tem um monte de problema aqui que ele precisa lidar. E que ele morre de medo, não só preço, também câmbio, também juros, etc. Então, por isso que a gente pensar em como a gente estabiliza essas cadeias produtivas e traz elas para o primário mesmo, para a produção primária que alimenta essa cadeia, eu acho que é muito importante, e eu trazer a decisão da família para esse momento também. Ela pensar no começo e não pensar só no final. Porque aí fica naquela coisa da compra do impulso, né? A dona de casa vai ter que falar, alface A ou alface B? Se essa decisão já foi tomada lá atrás em escala, aí é a hora que a gente gerou a capacidade de evoluir muito isso aí. O que acontece também é que o câmbio de preços, né, no agrícola é muito forte. Então, assim, cada hora está tudo num preço. Eu acho que se a gente fizer tudo isso com que vocês trabalham, a gente consegue realmente ter uma coisa muito mais estável do que a gente tem hoje. Tanto que, assim, com o problema na Rússia que a gente teve, os fertilizantes subiram de preço, inclusive faltou fertilizante no mercado. Isso aumentou o custo, assim, muito, foi astronômico, além de muita preocupação no campo, né? Porque sem fertilizante eu não garanto a produtividade que ele estava acostumado a garantir. Então, é bem interessante a forma que a gente pode tentar melhorar essa estabilidade da cadeia. Acho que fica bem legal o futuro, vamos dizer assim. Mesmo que a gente ainda dependa muito externamente de muitas coisas. Não tem como a gente deixar tudo interno e tudo local, apesar de eu achar super interessante esse negócio do consumo local. Acho que muita gente valoriza, principalmente nas grandes cidades, é muito mais valorizado isso, né? Que a gente ainda está mais distante do campo aqui. Eu acho que, pelo menos para os produtos mais fáceis de produzir, porque não dá para produzir gado na cidade, assim, enfim, o gado como era, né? Porque agora estão inventando o gado vegetal, ok. Isso aí dá, mas também isso tem um volume de produção de soja e outros elementos para conseguir fazer lá o bifezinho vegetal. Agora, aquilo que dá para a gente produzir localmente, eu acho que a gente tem que fazer, né? Porque é rápido e você, inclusive, transfere receita e renda no mercado financeiro para isso, sobra dinheiro para quem quer investir na pecuária e nos outros elementos aí da pecuária e da agricultura, porque você divide bem isso, né? Hoje você tem, por exemplo, olha esse dado, 40% do FLV fica pelo rodoviário, né? Tanto o Pão de Açúcar quanto o Carrefour, 40%. Então ele compra lá o alface, ele chega desbotado, sem sabor, quebrado e ainda 40% perdido.
né? Ou seja, a gente virou uma solução enorme, produzindo num terreno que era um problema, que estava sujo, estava com entulho, estava com lixo, estava com invasão. A gente resolve o problema do dono do terreno, né? Então, o nosso modelo de negócio é um comodato gratuito, porque senão não fecha a conta. Se você for fazer o custo imobiliário aqui de São Paulo, IPTU, tal, IPTU a gente até põe na conta. Então, o comodato gratuito, a gente está resolvendo a segurança do terreno da pessoa, né, da empresa ou da pessoa física, e criando ali um valor social, ambiental e de produto, que é o mais importante, porque, como a gente falou aqui várias vezes, se o produto não for bom e o consumidor não comprar porque é um alimento, não vai querer, porque aí vira doação. Aí ele faz uma vez, depois fala, pô, tá alface ruim pra caramba, eu vou comprar isso aqui nunca mais. Aí acabou a brincadeira. Então, mas eu acho que assim, se a gente viabilizar aquilo que dá para fazer no local, a gente melhora, inclusive, aquilo que não dá para fazer no local, porque aí fica bem separado as coisas. Grande cultura, a gente nunca vai conseguir produzir soja na cidade, é larga escala. E mesmo, na verdade, conseguir, tudo se consegue, só que você não vai conseguir... A gente faz umas bananas lá, de vez em quando, e café urbano, mas não dá para fazer em escala. Não dá para fazer em escala. O que a gente está propondo é justamente isso. Eu quero que, se um motorista de Uber quiser fazer parte da plantação de cana, ele vai conseguir. Porque ele consegue comprar uma fração daquilo ali e ajudar, pelo menos, nessa plantação. Ou se na de soja, mesma coisa. Então, eu acho que essa integração é muito importante, gente, porque a integração agrícola com a cidade, às vezes, está só na inflação. Na hora que chega a inflação, chega a pancada, é a hora que todo mundo começa a pensar. E aí tem que inverter um pouco essa lógica. Fala, gente, todo mundo faz parte da mesma cadeia de valor de alimentos. Como é que eu faço, então, para eu pôr a mão e ajudar na produção? Não estou falando de eu levantar e ir lá. Você faz a sua função, só que eu já aloco recurso para isso, eu já penso com uma forma mais estruturada, eu tenho que conseguir garantir essa cesta de produtos primários já integrado com o meu dia a dia. Então, eu acho que esse é um desafio muito, muito importante de integração cidade-campo. Eu acho que a percepção de valor do produto imagina você investir numa cana, numa soja, junto com a cadeia de rastreabilidade da empresa da Maria Paula, você fala, nossa, eu estou consumindo onde eu investi, né? Do tipo assim, eu fiz parte daquilo. Acho que você começa a ter o sentimento de pertencimento. Perfeito. É isso mesmo, porque aí, naturalmente, aonde é que ele vai consumir depois? Aonde ele já fez parte do processo. Então, é essa integração que tem que ser total. E, naturalmente, o que a gente quer fazer é que toda a cadeia venha para esse lado. Então, começa com pão de açúcar, com fazano, mas se toda a cadeia vem, como eu estimulo todas as famílias começarem a falar, não, isso é o mínimo necessário. Sabe? Não é o plus a mais adicional, vamos brincar. É o mínimo necessário, é que seja produzido perto, que tenha uma inclusão social por trás disso, não seja só favorecendo uma cultura mais, uma hortaliça que vai perder metade no caminho, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a ter essa discussão de integração total e talvez puxando um pouco para o nosso lado, mas sou economista de formação, gente, no fim do dia, é economia, é dinheiro. Se eu não fizer isso, integrar com as decisões financeiras das famílias, pode ficar um pouco gasoso. A gente falou muito aqui, né? E a gente falou pouco de desperdício. Maria Paula, como que vocês veem o trabalho de vocês na questão do desperdício dos alimentos, no geral? Assim, como que consegue contribuir? Na verdade, a gente está muito focado assim, dentro da indústria em melhorar a questão da produtividade e diminuir o desperdício. Então, uma vez que você tem um gado, que você tem lá a marcação de contusão. Hoje a gente consegue mostrar todas as contusões por corte comercial e de acordo com o grau de severidade. E isso pode ter vindo da propriedade do produtor ou pode ter sido algo, por exemplo, do trajeto que teve esse problema e o gado se machucou ali. Você já sabe, antes de finalizar aquele processo, né, aquele abate, aquela escala do abate, o quanto que você vai ter lá na frente. A falha operacional é a mesma coisa. A hora que o MHRF está tirando o couro, se ele tira a gordura a mais, que é uma capa protetora, quando aquela carne tira aquela capa protetora da gordura, a gordura vai para a câmara fria, você tem uma perda. Aquele corte ele é perdido porque você queima, você perde aquele corte. Então, você acha que você tem lá 1.000 bois, vai ter 2.000 picanhas no final, você já sabe
que por conta de contusão, por conta de falha operacional, você vai ter 1.800. E aí você vai melhorando os processos para trás e vai diminuindo o desperdício aí ao longo da cadeia. Uma vez que você também tem a questão, né, logística, transporte, que você vai monitorando tudo isso, você também consegue mensurar, mas tem dados para mensurar essas perdas de maneira melhor. Então, no caso da indústria, consegue fazer um trabalho de bem-estar animal junto ao produtor muito melhor. No caso do varejo, também tem menos perda aí ao longo do processo da cadeia. Então, quando você tem menos perda, consequentemente, você tem um produto mais competitivo chegando lá na ponta. Então, tem toda essa questão envolvida. E, gente, assim, o mercado financeiro ele é um grande normatizador, digamos assim, né? Não, né? Tem a lei, obviamente, que exige rastreabilidade, segurança alimentar, a segurança do alimento, mas uma vez que o mercado ele está emprestando dinheiro a um juros mais barato para grandes grupos ou empresas que se comprometem com alguns pilares do ESG e que está atrelado a metas e que vão ser mensuradas, e ao final dessa mensuração, se ele cumprir as metas, o crédito sai mais barato, eles fazem. Então, acaba que isso tem acelerado muito o processo. Não é rastreabilidade porque eles são bonzinhos. Não. Primeiro que tem legislação, tem acordo comercial, tem TAC com o Ministério do Trabalho, Ministério Público, tem ações, e isso, naturalmente, vai melhorando a cadeia ao longo do processo, e o mercado financeiro também acaba sendo um grande regulador no sentido de que, olha, eu estou emprestando aqui, no final, a gente vai fazer uma mensuração. Se você atingiu todas as metas que você se comprometeu a buscar esse crédito, seus juros é de 4%, se você não se comprometer, é 16%. Então, ele vai cumprir. No fim então, das contas, tudo se resolve, se resume a dinheiro, né? Não tem como. Assim, por mais que a gente ache muito bonito, muito idealizador, tudo percepção, cultura de valor, doação e tudo mais, no fim das contas é dinheiro. Então, as pessoas só começam a se mexer quando realmente mexe no bolso, né? Não tem outra explicação. E puxando um gancho nessa, já que você já quase respondeu a pergunta, que é a última pergunta, que era uma pergunta para todo mundo, que como que o dado faz diferença no negócio e de vocês hoje? A Maria Paula já respondeu tudo, como que o dado pode atuar na cadeia. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Dado para a gente é fundamental, né? Então, mais uma vez, a gente cria ativos digitais a partir de produção real. Então, eu preciso ter certeza que existe uma soja e que ela foi vendida e que ela é capaz de ser precificada. Então, a gente já precisa de toda essa integração de dados na largada. Só que, para um produtor, por exemplo, ser capaz de emitir um ativo digital a partir da sua produção, a gente tem que estar com a validação dele 100% em dia. Isso conecta diretamente com toda a lógica do Bureau de Crédito, tudo isso que algumas startups têm feito de conexão direta, porque isso é a base do negócio. Se eu tenho um ativo digital fungível, ou seja, ele passa por uma normalização depois, eu garanto que os dados dentro dele já foram validados, estão certificados e aquele ativo ele é comum para qualquer um. Se a gente chega nesse ponto, que é o que a gente tem feito muito forte na Argentina e a gente está começando agora no Brasil, a gente tem 300 mil toneladas feitas na Argentina assim, o mercado consegue olhar para um token e falar assim, isso aqui é uma soja digital, veio de um produtor, está certificado, ou seja, é um produtor que atendeu os critérios necessários e eu tenho os dados garantindo a realidade por trás disso aqui. Isso permite que um banco chegue e financie usando isso como lastro. Isso permite que uma família compre sem medo. Então, o dado é só o começo, mas ele é essencial e ele precisa estar muito bem processado, validado e garantido. No nosso caso, a gente focou muito em conseguir colocar de pé algo real, totalmente inovador. Hoje não existe uma operação, eu não conheço nenhum lugar no mundo que faz dessa forma que a gente faz, ou seja, você recupera uma área baldia, trazendo uma mão de obra extremamente difícil de trabalhar, que é a população de rua dependente químico, porque a maioria das pessoas que vivem nas ruas acabam indo para as drogas, e colocar isso com qualidade para vender. E a gente eu vi o exemplo que você falou ali, dá para a gente mudar, para sair do fazano e do Pão de Açúcar ali para todo mundo? Dá, é onde a gente quer chegar. Mas aí entra a questão da estratégia de branding. E outra coisa também onde tem margem. Se a gente não fosse para o Pão de Açúcar, outros supermercados dificilmente iam querer. Puta, esse negócio está inventando aí. Vamos para o básico.
Pão de Açúcar tem margem, tem cacife para poder apostar numa coisa diferente. Ele não vai fazer ele mesmo, mas ele vai apostar em quem faz. O Fasano é a mesma coisa. Poxa, o Fasano é tido como uma gastronomia elitista, né, de alta renda. Vou colocar ali uma horta com uma pessoa que estava na rua trabalhando, uma ou mais. Poxa, isso aí quebra alguns paradigmas, agrega valor, né? Então, dentro desse sentido, agora que a gente conseguiu botar isso de pé, aí os dados começam a fazer sentido, né? Então, dado, por exemplo, hoje a gente já consegue antecipar recebível com o Pão de Açúcar, né? Uma horta urbana com pessoas que estavam nas ruas antes ali trabalhando, já com uma antecipação de crédito com recebível. Poxa, isso já dependeu de histórico, de venda e tal. Aí, quantas pessoas a gente tirou da rua? Quantas pessoas a gente está empregando? Qual que é a quantidade de hortaliças que a gente consegue entregar versus a perda que o Pão de Açúcar tinha, dos 40%, ou seja, está deixando de perder. Então, esses números, a gente, com histórico, isso depende de histórico, demanda histórico, a gente conseguindo contabilizar, e aí vem a tecnologia. Aliás, vou contar com os parceiros aqui do nosso painel, para a gente poder agregar essas duas tecnologias ao nosso processo. Então, tudo isso faz com que a gente consiga, de fato, trazer projetos reais para um novo modelo onde os dados são extremamente importantes, entre eles o mercado financeiro. A gente está, né, pôs o pé no mercado financeiro, tem muita gente falando, pô, já vamos meter um CRI, um CRA para vocês, porque tal, aí já tem loja do Pão de Açúcar que está olhando para a gente fora de São Paulo para fazer novas hortas, mas tudo isso demanda dado, rastreabilidade, porque senão, de novo, vai cair na onda do projeto bonitinho, mas que não para de pé. A Ecotrace é uma empresa orientada a dado. Hoje, a gente está batendo quase a casa de petabyte de dado. Não sei nem quanto que é isso, gente. Eu falava tera, daí o CTO veio me corrigir, falou, não. A gente está quase alcançando o petabyte. Só para vocês terem uma ideia em termos de dado, 40% do que é exportado hoje no país de carne, a gente faz a rastreabilidade. É um volume gigantesco de operação, é um volume gigantesco de muita coisa. Mais de 12 milhões e meio de cabeças de gado a gente já rastreou mais de 100 milhões de aves, já rastreou 45 milhões de fardos de algodão, são 3 safras, é muita coisa. E isso tem muito dado, a gente não consegue nem trabalhar o tanto de dado que a gente tem. Então, a gente tem um problema sério assim, da performance nas consultas. A gente não é um banco central, mas tem problemas assim da ordem de grandeza de dado que a gente trabalha lá dentro, tem muita coisa. E aí, tem oportunidades que estão vindo até nós o tempo inteiro e a gente ainda não conseguiu estruturar corretamente para fazer esse uso, mas, por exemplo, uma vez que eu tenho a cadeia toda digitalizada, a rastreabilidade da cadeia toda, eu chego, por exemplo, no escopo 3, na questão de mensuração de emissão de carbono. Por quê? Porque eu estou em todos os elos da cadeia. E isso é uma coisa que, hoje, sem ter um sistema que consiga fazer isso de maneira completa, como a gente faz, né, pegando tudo, as empresas têm dificuldade de mensurar para poder fazer a neutralização ou tentar fazer algo mais neutro em termos de carbono. Então, a gente tem muito dado, tem muito potencial, muita coisa para ser feita, tudo baseado em cima dos dados que a gente já tem. Só para vocês terem uma ideia, assim, a gente está pensando aí também em ir um pouco mais para esse lado, e não foi nenhuma coisa que veio até nós, não que a gente pensou, mas que foi vindo e é uma demanda recorrente aí ao longo do processo. Dado é tudo para a gente. Acho que só isso já responde a pergunta em relação à importância dele. Muito obrigada. Obrigada, gente. A gente precisa encerrar por aqui para a gente não atrasar o evento. Eu queria agradecer a Melissa e a ProScore e o Score Summit, a equipe toda, pela oportunidade. E vamos seguir agora com essa manhã. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado. Estamos aqui na terceira edição do Score Summit com a Natália Seradioli, especialista de marketing de produto e agricultura da John Deere. A gente queria saber como é que a tecnologia impacta a cadeia. Assim, do meu lado, né? Eu venho de uma empresa de máquina agrícola, então, assim, a gente começa com a tecnologia desde o primeiro step de produção, que é a preparação do solo. Hoje, eu consigo monitorar todas as minhas máquinas e toda a produção dentro de uma plataforma única, que hoje é disponível gratuitamente para o produtor. Ele consegue acessar todos os dados da produção dele. Então, assim, para a gente é essencial que a tecnologia funcione dentro da agricultura. E além de todo esse dado, a gente precisa também de uma base de hardware e de software, de sensores, de coisas embarcadas dentro da máquina que façam com que ele gere esse dado com mais precisão e mais tecnologia hoje.
E a gente também queria saber um pouquinho sobre a sua carreira. Como é que a sua experiência nos Estados Unidos, na Itália e na Alemanha impactou no seu trabalho? Então, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, nessa parte agrícola, a gente dependia de muita tecnologia de fora, porque o Brasil ainda estava caminhando para esse passo. Então, a gente ia lá fora, buscar o que a gente tinha de tecnologia lá fora, tropicalizar, para tentar adaptar de uma forma que fizesse sentido para o sistema de produção do Brasil, que é completamente diferente de qualquer lugar do mundo. E aí, com isso, a gente juntava o conhecimento desses países, do que eles faziam, com o que a gente tinha de produção e tentava unificar. Hoje a gente já tem um cenário completamente diferente, hoje que o Brasil exporta tecnologia para os outros lugares do mundo, né? Então, hoje a gente as pessoas vêm até a gente é um grande mercado para todo mundo de tecnologia, né? A gente é um mercado de expansão muito forte e também de qualidade de tecnologia. A gente queria saber como é que o dado faz a diferença na AgroToken. A AgroToken, como a gente faz tokens digitais a partir de commodities agrícolas, o dado é fundamental. Eu preciso primeiro ter certeza que a soja existe para poder transformar numa soja digital. Então eu capturo dados reais e aí a gente dentro de blockchain faz a perpetuidade desse dado para garantir que ele é eterno. Então o dado para a gente é fundamental na elaboração do produto base nosso, que é esse ativo digital que vai ser usado pelos produtores. Então é tudo, mas é só o começo. Certo. E a gente também queria saber um pouquinho sobre a sua carreira. Como é que a sua experiência em economia e finanças ajudou a você a abordar a tokenização nas commodities para o agro? Eu tenho uma formação acadêmica muito voltada para finanças, só que a prática sempre foi no mundo agrícola, tá? Então eu sempre estive em área de operações estruturadas financeiras das grandes indústrias, trabalhei na Bayer, muito tempo na Corteva também, quase 17 anos no total, e a gente sempre fez operações de crédito para o agronegócio, usando como lastro as commodities agrícolas, então tanto lidando com mesa de operações, e isso é muito legal, gente. Quando a gente olha para o agro, muitas vezes a gente não vê o mundo das finanças, mas ele está lá diretamente, né? A gente lembra muitas vezes quando tem inflação, aí é a hora que a gente vai ver o agro na carne, no tomate, na soja, mas o dia a dia do agro é super dependente de crédito, é super dependente de proteção de preço, então os produtos financeiros mais complexos estão associados a agro, que são os derivativos financeiros para proteção de agronegócio, até porque são operações futuras, operações que têm câmbio junto, então são operações complexas. Então, quando a gente fala de estruturação de um produto como um agrotoken, a gente precisa estar explorando esses dois mundos, né? O mundo financeiro e o mundo agrícola. E o que é o legal do que a gente está fazendo hoje na AgroToken é que a gente está pegando esses dois mundos que já fazem parte da realidade de crédito no agro, e a gente juntou um mundo a mais, que é de tokens, que é o blockchain. Então, se olhar o que é a AgroToken hoje, ela é uma empresa que sabe lidar com o mundo agrícola, tá? Sabe lidar com a frente financeira desse mundo agrícola, porque a gente está criando o equivalente a uma stablecoin, uma moeda digital, dentro do ambiente de altíssima tecnologia, que é os dos blockchains. Então, a gente lida com bastante complexidade, e aí essa visão um pouco mais do mercado financeiro ajuda bastante isso, porque é a hora que a gente já está acostumado a lidar com essa complexidade que faz parte do nosso dia a dia. Qual que é o principal diferencial da Arca para atrair clientes e patrocínio? Bom, o principal diferencial da Arca é que a gente fornece produtos saudáveis, hortaliças, raízes e temperos em restaurantes e também em supermercados, como o Grupo Pão de Açúcar, com sabor, mas a gente faz o diferencial de empregar pessoas que estavam nas ruas, foram acolhidas das ruas. Então, os nossos agricultores passam por um processo, né, de acolhimento das ruas, treinamento, e se tornam agricultores remunerados com os benefícios. Então, isso facilita a aquisição de patrocínios e também a criação e geração de valor para os nossos clientes, como o Pão de Açúcar, por exemplo, como o Fazano, que colocam esse valor nas gôndolas ou no prato para o seu consumidor. Então é um projeto que ele visa, obviamente, um impacto socioambiental, né, principalmente nas pessoas que estão nas ruas, mas com produtos de qualidade. Hoje nós temos 19 variedades produzidas em 7 hortas espalhadas por São Paulo. As nossas maiores hortas produzem em torno de 20 toneladas ano. Então é um produto real e ele gera esse impacto socioambiental real também. Bacana. E aí a gente também queria saber um pouquinho sobre a sua carreira. O que te motivou a fundar a Arca? O que mais me
provocou, né, para fundar a Arca foram as pessoas que ficam nas ruas e o quanto isso me incomoda, né, ver pessoas que sofrem o flagelo de não ter a sua casa, dormir, como eu costumava dizer quando eu era mais jovem, dormir com a orelha no asfalto. Eu tinha 13 anos quando eu comecei a trazer pessoas que estavam nas ruas para dentro da minha casa. Eu percebi logo que não era esse o jeito mais adequado de cuidar dessas pessoas e comecei a provocar empresários para empregarem pessoas que estavam nas ruas e criei a Arca para ser, né, esse lugar de acolhimento e qualificação das pessoas. Dentro do processo, né, de criação da Arca, outra coisa que me motivou bastante é a questão dos alimentos mesmo, porque São Paulo é uma cidade que tem solo, tem muita área baldia, a gente tem sol e a gente tem água. Então, por que não aproveitar espaços que estão hoje inutilizados na cidade e transformar isso em produção? Então, a gente uniu essas coisas, essa vontade de realmente acolher pessoas das ruas e não só fazer um assistencialismo, né, deixar a pessoa ali na rua e levar uma roupa, uma comida, uma água, isso é bom, mas não resolve o problema. Então, essa motivação de trazer a pessoa para fora da rua, mas transformar a cidade num local de produção de alimentos saudáveis, alimentos com qualidade, transformou-se na Arca. Então, foram as duas motivações, vamos dizer assim. Como a EcoTrace Solutions ajuda a diminuir o desperdício de alimentos? Bom, além da rastreabilidade que a gente faz desde o produtor, depois dentro da indústria, distribuidor, varejo, até chegar no consumidor final, a gente também tem hardware e IoT, internet das coisas, instalados dentro das plantas frigoríficas, onde a gente consegue fazer a tipificação das carcaças dos bois, por exemplo, em tempo real, e a gente consegue identificar contusão, machucados nos bois também, por corte comercial, e também falha operacional em tempo real. Uma vez que identifico uma falha operacional em tempo real, eu consigo corrigir o processo e ter menos desperdício ao final daquele lote de abate, digamos assim. Então, ao invés de eu ter 2.000 picanhas no final do processo, quando eu tenho desperdício, posso ter 1.800, eu consigo corrigir os processos dentro da indústria para que você vá minimizando cada vez mais essas perdas. Entendi, que bacana. E a gente também queria saber um pouquinho sobre a sua carreira, o que fez você mudar da área da educação e da linguística para o empreendedorismo, né, inovação e agro? Dentro da universidade, eu participei de programas fora do país pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério de Relações Exteriores, onde eu fui trabalhar com formação de professores fora do país. E dentro desses projetos, tanto fora do país quanto também no Brasil, com os municípios com os menores IDHs, o Índice de Desenvolvimento Humano, eu comecei a tomar contato com o empreendedorismo. Então, eu já fui fazendo essa migração ainda antes de sair da universidade para trabalhar o empreendedorismo. Foi onde ele caiu na minha vida e eu me apaixonei pelo tema. Depois disso, eu trabalhei 10 anos no Sebrae. Então, é orientação de gestão a pequenos negócios, pequenos empresários, ou para quem quer se formalizar, né? E dentro do Sebrae, eu comecei a trabalhar com inovação. Então, eu era head de aceleração de programas de startups, lá da região de Campinas. Também atendia as empresas incubadas na Unicamp, que é a incubadora de base tecnológica da Unicamp. Desde 2012, participando de hackathons como mentora de negócio, tomei contato com esse mundo, foi uma outra paixão na minha vida. E aí eu migrei de vez, não só para o empreendedorismo, mas para o empreendedorismo inovador, tecnológico, de impacto. Que bacana. A gente também queria saber suas considerações sobre essa edição do evento. Sensacional. Eu acho que a primeira palestra, a do Banco Central, trouxe muitas informações relevantes, principalmente para a nossa área de atuação hoje, né? O agro, ele acaba sendo uma boa propaganda do país. A gente tem participado de eventos fora do país, com outras startups de agro também de outros países, e a gente vê o quão avançado a gente está no tema. E o evento trouxe muita qualidade, um debate aí muito interessante dentro do tema do agro, e o Brasil está na frente, gente. Eu tô achando o máximo, foi a primeira vez que eu participei do evento como painelista, né? No caso, eu era moderadora do painel do agro. Foi muito legal, acho que um feedback muito legal de todo mundo. E a troca, de você conhecer o que as outras empresas estão fazendo, você ver que a gente saiu já todo mundo se falando, todo mundo quer se conectar, quer trabalhar junto. Então, acho que é isso que é o mais importante do evento, né? Você gerar essas conexões. Eu achei muito interessante a sinergia que acabou vindo naturalmente, né? A gente começou o dia de hoje com a palestra do Banco Central, falando do agro, tudo que eles estão fazendo no CACR, o que tem sido fundamental, já que o Banco Central brasileiro ele está destoando dos demais no mundo por conta dessa capacidade de inovar. E quando a gente vai para discussões do agro,
no painel que a gente teve ali sobre o grau de tecnologia envolvida para essas operações mais estruturadas, você vê que a gente precisa dessa fundamentação forte que está vindo dessa instituição. E aí no painel foi legal porque a gente estava num painel com 3 empresas muito diferentes, porém muito semelhantes. Em propósito, principalmente, a semelhança. Mas eram diferentes porque o Felipe ali falando de hortas digitais, tá? A Maria Paula falando de rastreabilidade do produto físico e a gente falando de criação de ativos digitais ali. E parecem diferentes, só que qual que é o propósito no fim do dia? Juntar a cidade ao campo. Os 3 estão fazendo a mesma coisa nesse aspecto. Um criando essa economia real dentro da cidade, outro garantindo a veracidade do dado e a gente conseguindo capturar essa informação, transformar num ativo digital que as famílias vão poder negociar se quiser. E isso é legal, porque o encontro foi muito bem escolhido ali pela Melissa de estar nós 3 juntos, porque a gente conseguiu, acho que, dar essa visão da importância das famílias estarem próximas ao agro e vice-versa. Para a gente não ficar só pensando em agronegócio quando a gente assusta com o preço, mas a gente também pensar no agronegócio no momento de decidir investimento, na hora que eu vou decidir aonde eu vou comer ou não, dado a responsabilidade daquele local. Então, essa discussão ela está quente agora, mas vale muito a pena a gente ter esses debates para poder engrossar o caldo cada vez mais. Bom, parabenizar aí o evento, os palestrantes realmente trazendo bastante inovação. O meu painel foi muito interessante porque tinha a palestra que falava sobre ali uma horta real, né, ou várias hortas, o programa da horta social urbana, uma pessoa de uma empresa especializada em rastreabilidade de produto, ou seja, tudo a ver com a questão da rastreabilidade, e uma fintech, né, uma agrotech, falando sobre como tokenizar todos os elos da cadeia de uma produção agro. Então, realmente bem assertivo o modelo do debate, e parabéns, a gente precisa de mais eventos inovadores como esse.